Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre situações problema, que são situações que aparecem aí na sua prova, é um tema importantíssimo para você conseguir resolver. E eu percebo que muitas pessoas têm dificuldades na hora de montar a resolução de uma situação problema, talvez na tradução de informações para números ou incógnitas, né? Então hoje eu vou apresentar para vocês 5 passos para a gente conseguir vencer esse desafio aí, tá? Então eu trouxe aqui uma questão da prova de 2022 da banca FGV, do concurso da Polícia Militar de São Paulo para o cargo de praça, soldado. Vamos ler juntos aqui. De um grupo de 1.000 soldados, uma parte foi dividida em grupos de 15 soldados e o restante foi dividido em 5 grupos de 17 soldados. O número de grupos de 15 soldados é. E aí tem as alternativas. Talvez você que está aí do outro lado, quando lê uma questão assim, você fica como esses dois aqui. O que é isso que está falando, né? O que quer dizer isso? Às vezes você pode até ler rápido, né? De um grupo de 1.000 soldados, aí depois já vê 15 soldados, depois 17 soldados. Às vezes você pode até se desesperar, né? Mas nós vamos mostrar aqui uma forma de atacar esse problema, né? Que forma que você pode aplicar em diferentes situações, tá bom? Vocês vão ver também que eu vou mostrar outras soluções, que quer dizer o seguinte, que às vezes você vai chegar por diferentes caminhos à mesma solução do problema. E não importa muito qual é este caminho que você chegou, tá? Principalmente numa prova objetiva como essa. Então vamos lá, quais são os 5 passos? Vamos lá. 5 passos. Então o primeiro passo é o seguinte: comece a sua questão, a resolução da questão, pelo final. Então aqui no caso, vamos pegar a última frase da questão. Qual que é a última frase? A última frase é essa aqui. O número de grupos de 15 soldados é, ou seja, de todo o texto que a questão apresenta, o que ela quer saber é o número de grupos de 15 soldados. Ou seja, então você tem que trabalhar com as informações que estão acima para chegar no resultado que é saber qual é esse número de grupos de 15 soldados. Repare que eu estou lendo aqui e não estou olhando nem para as informações ainda que estão aqui em cima. Então, determinei qual é o valor que eu preciso obter, que eu preciso calcular, é a partir dessa noção que eu vou ler as outras informações. Então, às vezes você vai dar uma lida rápida, né? Eu aconselho você a dar uma lida rápida na questão como um todo, mas a hora de resolver, você já começar aqui, ó. O número de grupos de 15 soldados é. Então, o valor que ele está querendo descobrir, que você descubra, é esse número de grupos de 15 soldados. Tudo vai se basear nisso. Vamos para o próximo passo. Definir qual é a pergunta. Vamos para o próximo passo. Identificar as quantidades e atribuir uma letra, uma incógnita para os valores desconhecidos. Então, neste primeiro resolução que eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos usar as ferramentas, né, que a gente dispõe, que é a equação do primeiro grau, sistemas de equação do primeiro grau, para poder resolver, tá? Então, aqui ele fala identificar as quantidades, né? Então ele vai ter as quantidades aqui e atribuir uma letra para os valores desconhecidos. Então aqui, se vocês derem uma lida, né? Então ele fala de um grupo de 1.000, foi dividido em 15 soldados, grupos de 15, e o restante em 5 grupos de 17. Mas o valor desconhecido é esse número de grupos de 15 soldados. Então vou atribuir uma letra. Geralmente a gente usa a letra X como uma prática aí na matemática, mas você pode colocar qualquer letra, pode ser N, S, T, qualquer letra que você quiser, tá? Então X aqui para nós vai ser o número de grupos de 15 soldados. Beleza, então já fiz isso, identifiquei qual é o valor ali desconhecido e atribuí uma letra.
pode ser que na sua questão apareçam vários valores desconhecidos. Então você vai atribuir outras letras também. Vamos para o próximo. Organizar as ideias de forma lógica. Aqui vale desenho para facilitar a visualização. Tente estabelecer uma relação entre os valores. Então eu vou fazer desenhando mesmo aqui, para a gente conseguir visualizar bem o que, que a questão está falando. Então nós vamos lendo e vamos desenhando, tá bom? Então, de um grupo de 1.000 soldados. Então, tem um grupo aqui de 1.000 soldados. Uma parte foi dividida em grupos de 15 soldados. Então, é como se eu fizesse alguns tijolinhos ali, né? Ah, pegou 15, depois fez outro grupo ali com 15 e assim por diante. Beleza, fiz vários grupos de 15. Depois que eu montei esses grupos de 15, que eu ainda não sei o número, a quantidade desses grupos, o que, que aconteceu? Ele pegou o restante e dividiu em 5 grupos de 17. Então vamos fazer esse restante também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, então ele pegou uma quantidade aqui de grupos de 15 soldados, depois ele pegou mais 5 grupos de 17. E aí ele já termina, né? Perguntando o número de grupos de 15 soldados é. Então o que ele quer saber? Ele quer saber quantos grupos de 15 soldados foram estabelecidos. Ora, se eu tivesse um grupo de 15 soldados, quantos soldados eu teria? 15, né? Dentro desse desenho vermelho aqui, dentro desse círculo pontilhado aqui, né? Eu teria 15. Se eu tivesse dois, eu teria 2 vezes 15, que são 30. Se eu tivesse 3, eu teria 45. E assim por diante, né? Só que como eu não sei quantos grupos eu tenho e eu atribuí um valor para ele, então eu vou pegar esse número, que é x, e vou multiplicar por 15. Então, o número que está dentro de soldados que está dentro desse círculo, né? Desse círculo, são 15 vezes esse número aqui, né? Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, sei lá, 20 grupos, eu vou ter 20 vezes 15. Nesse caso aqui eu tenho x. Então eu vou ter o quê? 15x. Isso que eu fiz agora é o quarto passo, que é o seguinte: traduzir as ideias em equações, procurando por operações básicas entre as quantidades citadas. Então, repare que a gente fez uma operação básica entre as quantidades. A gente pegou 15 e multiplicou pelo número x. Fiz 15x. Beleza? Tá claro aqui? Se não estiver claro, volta o vídeo e tenta entender. Faz um esboço aí no seu caderno para você entender como a gente chegou no 15x. Então eu li lá e tal, fiz grupos de 15 soldados, atribuí uma letra x aqui para essa quantidade desconhecida. Então essa parte aqui pontilhada vão ter 15 vezes x soldados. Então eu tenho 15 vezes x soldados e eu tenho também um outro grupo aqui, que é os 5 grupos de 17. Então, qual operação que eu faço para descobrir quantos tem aqui dentro desse círculo amarelo? 17 vezes 5, para eu poder descobrir. Agora, qual é a relação entre esta quantidade, 17 vezes 5, essa quantidade, 15 vezes x, e o total, 1.000? Ora, se eu pegar essa quantidade e somar com essa, tem que dar os 1.000. Por quê? Aqui ele fala que pegou os 1.000 soldados e dividiu em grupos de 15 e 5 grupos de 17 ficou o restante. Ou seja, o total está aqui. Ou está no 15x ou está no 17 vezes 5. Então, o 1.000 é o total, que é 15x, né? Mais 17 vezes 5. Então aqui eu traduzi essa ideia que eu acabei de falar das quantidades, né? Se eu pegar essa quantidade e somar com essa, eu vou ter o total. Eu traduzi nessa equação que está aparecendo aí embaixo, que é 15x mais 17 vezes 5 é igual a 1.000. Se eu resolver essa equação,
né? Como que eu resolvo essa equação, né? Então, basicamente, eu isolo um lado da equação. A gente depois vai trabalhar uma aula só sobre equações, né? Para eu resolver uma equação do primeiro grau, eu sempre vou buscar isolar o valor, no caso a incógnita, né, de um lado da equação. Então, para fazer isso, eu vou passar o 15 vezes 5, que é 85, para o lado direito da equação, só que ele está somando do lado esquerdo e vai passar subtraindo. Então, eu vou fazer 15x vai ser 1000 menos 85, que são 915. Então, o x, como o 15 está multiplicando ele ali, eu passo ele dividindo. 915 divididos por 15. Isso aí vai dar 61, é a alternativa D. Beleza. Então, a gente resolveu este probleminha usando a equação do primeiro grau. Mas, para isso, a gente usou desenhos, etc. Não tem problema. Mas com o tempo você vai ficar mais prático, tá? E aí é isso que eu quero te mostrar. Vamos mostrar como eu resolveria sem desenho. Então, primeiro eu vou ler, mas eu vou anotar as informações de acordo com o que eu for lendo. Então, de um grupo de 1000 soldados, ou seja, então eu já sei que o total são 1000 soldados. Eu tenho uma parte que tem 5 grupos de 17. Então já tenho aqui 5 grupos de 17, já vou calcular. Então eu tenho 85. E a outra parte são grupos de 15, né? Então o que eu vou pensar? Eu já tenho 1000, né? O total é 1000. Eu já tenho 85. Quanto que falta para chegar no 1000? Ora, para chegar no 1000 eu preciso de 915. Ah, mas esses 915 eu dividi em grupos de 15 soldados. Então eu pego 915, divido por 15 e eu vou ver que a quantidade de grupos de 15 soldados são 61. Aqui eu não usei nenhuma equação, mas eu tive que usar um raciocínio para saber que o total são 1000. Eu já tenho 5 de 17. Então descontando sobre o 915. 915 está em grupos de 15. Eu quero saber qual é essa quantidade? Basta eu dividir 915 por 15. Eu vou ter 61. Tem outra forma também de resolver esse problema, que é uma forma mais bruta, conforme eu costumo dizer. Que é o seguinte: você pegar as respostas que estão aqui e ir tentando encaixar ela no contexto da pergunta que foi feita para saber qual satisfaz. Repare que esse é um método que leva mais tempo, né? Esse aqui é o método mais rápido. Você não precisou usar nenhuma equação, nem nada. Você só foi deduzindo. Porém, você pode se perder aqui. Tá, como que eu chego nessa divisão? Como que eu chego nessa multiplicação? Talvez você se perca um pouquinho. Este outro método que eu vou te mostrar é o seguinte. Então, eu quero saber qual é o número de grupos de 15 soldados. Essa é a pergunta, certo? Ok. Então, ele está perguntando qual é esse grupo. E se eu pegar essas alternativas aqui e começar a fazer as seguintes contas? Eu tenho 1000 no total, certo? Se eu tiver, eu já tenho 85, né? É, que é a quantidade restante. Se eu começar a fazer o seguinte, pegar o 67 e multiplicar por 15, olha só o que vai acontecer. Eu já vou chegar no 1005. 1005 é maior que o total. Então, essa alternativa aqui não é. Vamos para o próximo. Se eu pegar 65 vezes 15, vai dar 975. Mas se eu somar 975 com 85, já vão passar do 1000. Então, essa aqui não é. Vamos para o próximo método. 63 vezes 15 dá 945. Aí, talvez, só de olhar aqui, eu vou ficar em dúvida. Mas se eu somar, certo? Então já vai passar do 1000. Se eu vou pular a alternativa certa, que é o 61, né? Que eu já vou chegar. Se eu fizer 59 vezes 15, aí vai faltar, né? Então vai faltar aqui, ó.
85 mais 85 não vai dar os 1000, né? 885 mais 85 não vai chegar em 1000. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, por que que eu fiz desta forma e da outra, né? Porque às vezes, na hora da prova, dá um branco. Às vezes você esquece tudo, ou então, que eu já vi muito aluno fazer, é ficar preocupado, como que eu monto a equação? Ai, meu pai, qual que é o x? Onde que está o x? Repare que nessa forma aqui, ó, não tem x, não tem nada. Não vai ter que resolver nenhuma equação. Você vai no método bruto de ficar fazendo tentativa e erro aqui, somando, né, e vendo as quantidades. O segundo método que eu mostrei também não tem muito x aqui. É mais um raciocínio lógico aqui, né? Então eu quero descobrir esse número de grupos de 15 soldados. Eu pego aqui, multiplico 17 vezes 5, eu já vejo uma quantidade de 85. Eu sei que tem ao total 1000, o que sobra aqui são 915, eu divido por 15 e eu sei a quantidade de grupos. Então, esta forma e a última, ela não envolve o conceito, os conceitos de equação, né? Porém, esse é um problema simples, né, de quantidades aqui. Mas você pode usar esses 5 passos aqui em qualquer situação problema, tá certo? E talvez a sua dificuldade seja, como que eu monto a equação, né? Talvez você precise apenas praticar um pouquinho mais. Começa praticando fazendo desenhos, né? Eu começaria fazendo desenho para eu entender a lógica, né? Depois que eu entendi a lógica, beleza, eu não preciso mais de desenho, eu já sei montar a equação sozinho, só lendo aqui. Então é 15x mais 17 vezes 5 dando 1000. Ou então você fala assim, não, professor, eu não vou conseguir fazer equação e tal. Então tenta é, seguir esses passos aqui, ó, sem necessariamente atribuir uma equação, né? Tenta entender qual é a relação entre as quantidades. Eu tenho o total, eu tenho uma parte que foi grupos de 15, eu tenho outra parte aqui que foi grupos de 17. Então, se eu somar essas duas, vai dar o total. É isso que está por trás da questão. É esse raciocínio aqui que está por trás da questão. Todas as outras coisas aqui, da forma de raciocinar, elas são apêndices da ideia de eu tenho um total que está em grupos de 15 e que está em grupos de 17. Então, se você ficou em dúvida em alguma coisa, volta o vídeo, né? Assiste novamente. Se você resolveu de outra forma, comenta aqui embaixo. Se você achou muito confuso aqui a forma como foi explicado, ou se você gostaria de ainda outras formas de explicação dessa mesma questão, pode comentar aqui embaixo. Deu o seu comentário aqui que ele é valioso para a gente estar sempre melhorando. Então, obrigado e até a próxima, pessoal.